como transcrever uma certidão de registro civil na Itália. E aqui eu estou me referindo ao reconhecimento na Itália de uma certidão estrangeira, uma certidão de nascimento, certidão de casamento brasileira, por exemplo. Você já passou por isso? As transcrições do registro civil italiano costumam causar muita dúvida nas pessoas, não só no que se refere à interpretação da lei, mas também na forma em que a lei é aplicada. A lei anterior italiana previa o registro de atos formados na Itália, tanto de cidadãos italianos quanto de estrangeiros, mas a transcrição era feita só de atos exclusivamente de cidadãos italianos. A lei atualmente em vigor prevê a possibilidade de um cidadão estrangeiro, residente regularmente na Itália, de requerer a transcrição de um ato estrangeiro no próprio comune italiano de residência. Mas é fundamental que essa certidão estrangeira seja traduzida e apostilada ou legalizada pelo consulado italiano competente. Aqui no canal você encontra um vídeo sobre o que é apostila e como apostilar um documento. Dá uma olhadinha lá. Bom, e uma vez transcrito, o cidadão estrangeiro pode obter uma via original da certidão italiana referente àquele ato transcrito. Mas é importante esclarecer que essa transcrição se refere à mera reprodução da certidão estrangeira, da forma como foi feita no exterior, e tem como objetivo possibilitar a emissão da certidão através do comune italiano sem precisar requerer esse documento no país de origem. Ah, mas atenção, a transcrição na Itália da certidão estrangeira só é admitida se o conteúdo do documento não entrar em conflito com as leis italianas. No caso de casamento celebrado no exterior, cujos cônjuges são ambos estrangeiros e residentes na Itália, o pedido de transcrição é feito no comune de residência do casal. E a certidão de casamento estrangeira tem que ter a tradução e a legalização. E caso os cônjuges sejam residentes na Itália, mas em comunes diferentes, o registro tem que ser transcrito em ambos os comunes de residência. A lei italiana especifica qual é o comune competente para transcrever a certidão estrangeira de cidadão italiano. E para individuar esse comune competente, você precisa respeitar uma ordem de um elenco. Então, seguindo essa ordem, a gente tem que o comune competente para a transcrição desse registro vai ser o comune, em primeiro lugar, né? Vai ser o comune de residência do cidadão italiano. Se ainda não tiver residência, vai ser o comune onde ele pretende estabelecer a residência dele. Se o cidadão for residente no exterior, o comune competente vai ser aquele ligado ao AIRE, Anágrafe dos Italianos Residentes no Exterior. E aqui no canal também tem um vídeo falando sobre AIRE. Mas se o cidadão italiano não tiver residência na Itália, não pretende morar na Itália e não for residente no exterior, AIRE, a transcrição vai ser feita no comune de nascimento dele. E se ele não tiver nascido na Itália, bom, aí o comune competente vai ser aquele de nascimento da mãe ou do pai. Se a mãe e o pai não tiverem nascido na Itália, vai ser o da avó e avô materno ou avó e avô paterno. E assim sucessivamente, tá? Então tem que seguir esse elenco. E é por isso que quem fez o reconhecimento da cidadania italiana por descendência, através do consulado italiano, o nascimento é transcrito no comune de nascimento do antenato italiano. Isso acaba sendo a maioria dos casos, né? A maioria dos casos dos ítalo-brasileiros que fazem o reconhecimento de cidadania italiana no Brasil, né, ou no exterior, acaba caindo justamente nessa hipótese. Bom, se nenhum dos critérios que eu mencionei não se encaixarem no caso concreto, daí a transcrição vai ser feita no comune que o cidadão escolher. E quem pode pedir a transcrição da certidão estrangeira? Olha, eu já vi vários casos em que o comune exigiu que o pedido de transcrição de um documento fosse encaminhado através do consulado italiano. Na verdade, não existe nenhuma normativa que o pedido de transcrição tenha que ser feito exclusivamente através do consulado. Mesmo residente no exterior, o requerente pode sim fazer o pedido de transcrição da certidão estrangeira diretamente no comune competente. Bom, e uma vez individuado o lugar onde o registro vai ser transcrito, daí a gente tem que respeitar a forma como esse documento vai ser apresentado para transcrição. A legalização do documento estrangeiro é requisito fundamental
fundamental para o procedimento de transcrição na Itália. Sem a legalização, o documento estrangeiro não tem nenhuma validade no território italiano. E o que é legalizar um documento? A legalização consiste em reconhecer a firma de quem assinou o documento estrangeiro. E esse reconhecimento é feito através do consulado italiano do país que emitiu o documento. Exemplo, se o documento canadense, para ser válido na Itália, ele tem que ser legalizado no consulado da Itália, lá no Canadá. E para os países signatários da Convenção de Haia, que é o caso do Brasil, esse reconhecimento de firma é feito através de um cartório habilitado, colando uma apostila no documento original. Aqui no canal você encontra um vídeo que explica melhor sobre o que é a apostila. Dá uma olhadinha lá. E a certidão de nascimento? O comune italiano que recebe a certidão de nascimento ou reconhecimento de filiação de cidadão italiano nascido no exterior, vai ter que verificar primeiro se a forma como a declaração do nascimento foi feita não diz respeito à normativa italiana. Por exemplo, uma das coisas que a autoridade italiana verifica é a idade do genitor italiano que reconheceu a criança. Porque, de acordo com a lei italiana, o genitor italiano que declara ou reconhece a filiação deve ter pelo menos 16 anos completos, com exceção dos casos em que tem autorização do tribunal. Um outro ponto importante que é levado em consideração é a manifestação de vontade dos genitores. Se os pais da criança forem casados, é suficiente a declaração de um só genitor. Se os genitores não forem casados, vai ser necessário que os dois genitores declarem o nascimento do filho. Veja bem, o reconhecimento de filiação de um único genitor não pode conter a indicação sobre o outro genitor se esse outro genitor não estiver presente. Ou seja, a mãe foi lá e declarou que o Joãozinho é filho do Mário, sem a presença do Mário. Isso não pode. E se o reconhecimento da filiação for feito em momentos diferentes? Como, por exemplo, um dos genitores, a mãe, declara o nascimento do filho e mais tarde o pai reconhece a filiação. Um clássico. Nesse caso, é indispensável a anuência do primeiro genitor que fez o reconhecimento, que no exemplo que eu dei aqui é a anuência da mãe que fez a declaração do nascimento. E isso no caso de filhos menores de 14 anos, tá? Se o filho reconhecido posteriormente pelo segundo genitor tiver mais de 14 anos completos, daí vai ser necessário o consentimento do próprio filho. E se o filho não consentir, se não tiver o consentimento expresso desse filho, o ato é considerado válido, mas não vai ter eficácia jurídica até que o filho manifeste expressamente o consentimento. Bom, eu fico por aqui. Espero que essas informações tenham ajudado. A minha intenção aqui não é passar conteúdo técnico jurídico, tá? Mas às vezes é difícil explicar algumas matérias burocráticas como essa daqui sem tocar a esfera jurídica. Quem fez o processo de cidadania italiana por descendência, ou até mesmo o brasileiro que vive na Itália, muito provavelmente já teve que enfrentar essa questão de transcrição de registro civil. Na internet a gente encontra muita coisa, muita receita de bolo. Você pega o documento tal, legaliza em tal lugar, depois entrega no comune, mas pouca gente fala do porquê de cada etapa dessa. Eu acho que a partir do momento que a gente entende o que está fazendo, fica mais fácil de encontrar alternativa para resolver um problema semelhante. É ou não é? Un bacio a tutti e alla prossima!